Olá, estamos agora iniciando o nosso primeiro encontro do mês de fevereiro do Clube de Estudos Farol Educa, agora falando a respeito de certificações, a respeito de exames internacionais. Esse mês curtinho, vamos falar de um assunto que as pessoas têm muita dúvida, né? Muita curiosidade, muita dúvida, e nem sempre sabem para quem perguntar quando descobrem, já estão ali cursando, às vezes, um curso que não é exatamente o que elas gostariam, né? Ou que vão precisar fazer algum outro para conquistar o certificado que elas de fato desejam. Então, a ideia hoje é fazer uma introdução bastante geral, falando a respeito do que são certificações e exames internacionais, qual a diferença deles para outros certificados que não são internacionais, também mostrando o que a gente vai falar nos 2 próximos encontros, né? Então, a semana que vem nós não nos reunimos porque é carnaval, e voltamos a nos encontrar pós-carnaval, na próxima terça, para falar sobre, aí sim, os 2 grupos específicos que eu separei, tá? Então, hoje é esse modelo, estou aqui com a Gisele, e agradeço a presença da Gisele, que está aqui comigo agora. Inclusive, eu estou pensando, a gente estava conversando agora há pouco, que possivelmente eu vou mudar o modelo vou continuar convidando para o clube de estudos, mas fazendo talvez em outros horários que sejam mais viáveis, porque a grande maioria, por uma questão de trabalho, não pode participar ao vivo, né? Então, vamos fazer talvez num modelo mais flexível. Tá? Então, para começar, hoje vai ser mais tranquilinho, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, eu só separei algumas coisas que acho que ilustram melhor o que a gente vai falar. Tá? E caso haja alguma pergunta, a representante ao vivo, que a Gisele pode se encarregar disso. Se eventualmente alguém que estiver assistindo depois quiser perguntar algo, né? Nós vamos ter 2 outros encontros mais específicos, mas você pode também mandar uma mensagem, manda uma mensagem pelo grupo, ou mande-me alguma mensagem pelas redes sociais, e aí eu respondo, ou a gente dá os encaminhamentos que forem necessários, tá? Então, hoje a gente vai falar, como eu disse, de um modo bem geral, sobre exames e certificados internacionais, como escolher e como se preparar, né? Com essa ideia de um pouco mais geral hoje, né? Só para situar quem se interessa sobre o assunto, muita gente se interessa, né? Porque quando eu falo de certificados que sejam internacionais, eu estou também falando a respeito, a gente confunde muitas vezes com o certificado de conclusão de curso. Que nenhum certificado você faz à universidade, faz a sua faculdade, ao final você tem ali, não é necessariamente a festa de formatura, né? É a tal da colação de grau, e que posteriormente você recebe o seu certificado de conclusão, né? Então, quem fez universidade, quem está fazendo universidade, tem esse certificado ao final. Quando você faz um curso de idiomas, muitas escolas, eu diria que todas as escolas, têm algum tipo de certificação de conclusão de curso. Então, você escolhe a escola A de idiomas, e ao final, depois que você cumpriu todos os módulos obrigatórios, você pode fazer alguma prova, algum tipo de avaliação final, e recebe um certificado de conclusão de curso daquela escola, né, de idiomas. E também, eu até tenho umas colegas que são donas de escolas de idiomas, né? Tem algumas delas que fazem até formatura, vocês já viram isso? Né? Tem até formatura de curso de idiomas, né? Hoje em dia tem formatura de tudo, né? Formatura
do berçário, né, da SEI, da EMEI, da Escola de Educação Infantil, quando muda, né, do Fundamental 1 para o 2, enfim, hoje em dia tem de tudo, tem formatura também de curso de idiomas, né? Eu tenho uma colega, não é daqui de São Paulo, que na escola dela é uma festa, né? Assim, elas vão todo arrumadinho, né? Usa beca e recebe ao final o certificado dizendo que o aluno cumpriu, né? Tirou nota X ou foi aprovado naquele curso, né? Normalmente com a carga horária, tal. Mas agora, qual que é a grande questão? E no que não estou dizendo que esses certificados não valem, né? Não têm nenhum valor. Eles têm sim um valor, principalmente sendo a escola uma escola reconhecida, regularizada, legalizada, tal, né? E tem valor, né? Mas qual a distinção de um certificado desses para um certificado que seja internacional, né? Quando a gente fala de certificados internacionais, nós estamos falando de um certificado que seja reconhecido internacionalmente, né? E que ele tem algumas características, né? Primeiro, ele é chancelado, ele é validado por alguma instituição que tem um reconhecimento global, e que principalmente se alinha ao quadro de referência para línguas esse quadro comum europeu, né? O Common European Framework of Reference for Languages, né? Então, e esse quadro, né, que a gente já viu em outros momentos, né, quando a gente estudou para o concurso, quando falamos da educação bilíngue, ou falar hoje de língua estrangeira, de ensino de um idioma adicional, de uma língua estrangeira, ou de inglês como língua estrangeira ou como língua adicional, ou para qualquer outro idioma que é ensinado e que não é a língua materna, esse quadro, ele vale, né? Que ele ranqueia, né, o indivíduo de A a C, né? E aqui eu peguei esse bem grandão, porque acho que fica bem claro, né? Então, ele vai dizer ali que a pessoa é A1, quer dizer, ele é um iniciante na língua. O A2 é um indivíduo que é chamado de elementary, né? Não é iniciante, mas tem um conhecimento ainda básico. Aí o B1, que é o intermediate, o B2, que é o upper intermediate. Esses nomes que aparecem embaixo são os nomes como eram conhecidos antes esse ranqueamento. O C1 é o advanced e o C2 é o proficient, né? Então, quando você faz uma prova e obtém um certificado que é internacional, ele, além de ser emitido por uma instituição que é reconhecida em outros países, ele também aparece lá o nível que você obteve, e esse nível, ele é também internacional. Muitas vezes, escolas particulares, escolas menores de idiomas ou grandes franquias de ensino de idiomas, hoje em dia, muitas delas também, quando emitem o certificado, eles colocam, ao invés de colocar a nota que você obteve, ou que foi aprovado ou reprovado, eles colocam qual que é o seu nível. Porque aí isso facilita muitíssimo, né? Só para ilustrar, quando eu trabalhava na universidade, né, e eu trabalhava na disciplina de inglês, muitas vezes, né, principalmente nos inícios de semestre, mas ao longo de todo o ano, chegavam, né, alunos pedindo para comprovar a proficiência no idioma, né, por várias razões, e a gente só aceitava certificados que tivessem essa validação internacional, que tivessem de acordo com o Common European Framework, né? Porque mesmo que apareça lá, o aluno obteve 10 no curso da instituição A,
a gente não sabe qual foi o conteúdo, né? O que é que ele fez para obter esse 10. Então, esse quadro, ele é uma referência que serve para todo mundo, independente. Pode ver que essa imagem aí é da África do Sul, né? Que eu peguei. Então, é a mesma regra que vale para o cara que está lá aprendendo ou estudando na África do Sul, na Índia, na China, no Japão, na Itália, nos Estados Unidos, vai ser igual para todo mundo, tá? Então, primeiro, as certificações internacionais, elas se alinham a esse quadro, além de serem emitidas por instituições reconhecidas. Ainda vou falar um pouco mais a respeito disso. Mas tem uma outra coisa, né? Aqui só para ilustrar, eu extraí aqui de um site que eu achei aí na internet, um exemplo do que, por exemplo, é um nível B1, né? Que é intermediário. Então, se você faz uma prova, ou no seu certificado aparece que você foi aprovado e o seu nível de inglês é B1, isso significa, dentre outras coisas, que você entende os pontos principais de colocações associadas a assuntos conhecidos, regulares do trabalho, escola, lazer, quer dizer, você tem uma compreensão da língua inglesa, né, que a gente está falando, uma compreensão de pontos principais de atividades, de assuntos relacionados a uma zona de conforto, né, ao trabalho, à escola, né, coisas que fazem parte da sua rotina. Né? Lida também com a maioria das situações que podem acontecer ao viajar para uma área onde a língua foco é falada, quer dizer, você se vira, né? Então, você vai viajar, você não fica ali sem saber o que está acontecendo, você tem ali uma certa autonomia para resolver a maior parte das situações que acontecem numa situação de viagem. Produz um texto articulado simples sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal, né? Então, estão vendo que começa ali com o entende, é um reading, né? É uma capacidade leitora. O lida com a maioria das situações, a gente pode também pensar no nível de fala, né? De speaking, né? De produção oral. Produz um texto articulado, o writing, né? A escrita. Descreve experiências e eventos, sonhos, esperanças, ambições e dá explicações para as suas opiniões e planos, né? Aqui também a gente pode pensar em escrita, podemos pensar também na oralidade, né? Então a gente começa a perceber, né? Existem outras, né? Outras características, mas é só para entender que esses níveis, e todos eles são descritos dessa forma, né? Então, do A1 até o C2, né, todos eles têm ali uma lista de várias características, tanto relacionadas a habilidades ativas, né, a produção oral, a escrita, quanto às habilidades passivas, a compreensão oral e a compreensão de leitura. Então, todos esses aspectos, eles são contemplados para fazer esse ranqueamento nesses níveis. Então, se a gente, voltando àquela história que eu comentei, quando eu estava na universidade e a gente recebia alguns certificados, eu já tinha que procurar no certificado se tinha ali indicação do nível. Se não tinha essa indicação do nível de acordo com o quadro de referência, aí a gente não tinha como fazer o nivelamento, porque eu falei, bem, eu não tenho como dizer se a proficiência que está sendo atestada aqui, em que nível ela se encontra, né? Porque a escola não informou, não tem ali o que ele viu, as estruturas básicas do inglês, tá? Quais? Básico para mim pode ser uma coisa, para a Joseli pode ser outra coisa, para uma outra pessoa pode ser uma outra coisa. Então a gente não conseguia validar alguns certificados por não ter essa informação que é utilizada por mais de um país, certo? E aí, né, quem é que faz isso, né? Aí chegamos aos certificados internacionais. Aqui no Brasil,
eu diria que a empresa, né, a instituição que está muito à frente, que domina essa área, é a Cambridge, né? E essa é a página da Cambridge Brasil, tá? Estão vendo que tem algumas coisas escritas, eu fiz um print screen, né, de uma das páginas. Essa é a página de assessment. Assessment é avaliação, né? Então, English Language Assessment é a página que traz as informações sobre os vários tipos de avaliações que a Cambridge oferece. Né? E, assim, é uma coisa absurda de grande, né? A Cambridge domina, né? Eu diria que aqui, principalmente aqui no Brasil, em outros países há outras, aqui também há algumas outras instituições que fazem esse tipo de avaliação, que tem um valor internacional, mas você fala assim, eu tenho o certificado da Cambridge, não precisa dizer mais nada, né? Agora eu falo assim, você tem um certificado do Farol Educa. Eu falo, quê? Da onde? Onde que é isso? É de comer, de beber, é marítimo? É o quê, né? Vocês entenderam, né? Então, aqui, olha que bacana, né? Eu fiz o print screen justamente para mostrar isso para vocês. Quando você entra, eu entrei aqui, ó, nos exames, né? Então, uma das abas, exames. E aqui eles mostram, e olha que bacana que aparece. Tudo isso daqui são possibilidades de certificados. Todos esses. E na frente de cada um deles, vocês estão vendo que tem as letras do European Framework, aqui, ó. Desde o A1, quer dizer, pode ter provinha de mudança de curso, né? A criança, né? Porque isso aqui tem para criança e tem para adulto, tá? Tem para tudo. E então, assim, ó, tem até aqui, ó, um Pre-A1 Starters, né? Tem uma prova para antes do zero, já tem aqui um ranqueamento, né? E outra coisa que é interessante ver aqui, né? Então, todas as possibilidades. Os certificados, por exemplo, quando você faz um curso, vou pegar assim, um curso da cultura inglesa. Geralmente, ao final do curso, quando vai chegando ali mais para o final do curso, os professores, né, já começam a divulgar quais são as ramificações possíveis, o que é que você pode fazer ao terminar o que seria o curso de inglês geral que aquela instituição oferece. Então, por exemplo, a cultura inglesa faz isso, a União Cultural faz isso, outras instituições também fazem isso, IASE, GIFISC, né? Então, você tem ali, você pode fazer a prova da instituição, ou você pode fazer um desses certificados internacionais. Então, o da cultura inglesa, o que eu, há 1.500 anos atrás, que eu fiz foi esse FIRST, né, que é chamado, ainda chama-se, eu achei que não existia mais, e até entrei aqui e falei assim, eu fiz esse, que é o FCE, que é o First Certificate in English, né, que ele te dá para você passar nesse, e aqui, esses exames aqui, esses são os níveis mínimos, quer dizer, você pode não passar, é uma prova que reprova, você pode fazer esse exame e não conseguir o nível mínimo, que é o B2. Então, o First Certificate, ele já te ranqueia no B2, no mínimo. Se você tirou menos que isso, então você não passa nele. Tá vendo que tem até um outro aqui, ó, né, que é o Preliminary, que é B1. Aí tem outros aqui, chegando no Proficiency, que é o mais chique de todos eles são ultra caros, são cobrados em libras, nem dólar, né? Então são exames bastante caros que são oferecidos aos estudantes que querem conseguir um certificado internacional. O que esse certificado atesta? Talvez seja essa pergunta que vocês estejam fazendo. Esse certificado atesta que você tem um conhecimento de inglês geral, né, que está no nível B1, B2, C1, C2 ou menos que isso, eventualmente.
né? Então, ao ter um certificado desse, e esses certificados, eles têm uma validade, eles não expiram, o que é um negócio meio contrassenso, né? Porque, como a língua é viva, você faz a prova hoje. Daqui um ano, se você não teve mais contato com a língua, provavelmente você não tem mais aquele nível que você tinha quando fez a prova, né? Então, o certificado está lá dizendo que você é B2, C1, alguma coisa assim, ok. Mas na prática, às vezes você não é, você deixou de ser. Você pode ter melhorado, você pode ter piorado, mas esses certificados servem para isso. Tem uns, inclusive, agora que são mais recentes, não são da minha época, que são para negócios, né? Então, Business Preliminary, Business Vantage, Business Hire, são certificados específicos para o mundo dos negócios, né? Então, você pode ter, e assim, ele não chega a ser um TOEFL, mas é um certificado direcionado para a área empresarial, tá? E aqui, inclusive, né, só para comentar um pouquinho mais ainda sobre essa página, depois quem tiver curiosidade, coloquem, se você colocar Cambridge Brasil ou Cambridge Certificações Brasil, ou colocar assim, ó, English Language Assessment, como aparece aqui, Cambridge English Language Assessment, você já entra nessa página, tem muita coisa bacana, a gente vai ainda ver outras coisas aqui, porque agora o que eles estão também oferecendo, estão vendo aqui no meio essas propagandas aqui, ó, Língua Skill, IELTS, MetGo Digital. O que são? Esses daqui são aqueles exames que a gente ainda vai falar, não sobre todos eles, a gente vai falar sobre o IELTS, né, que são exames que não reprovam, mas que vão dizer qual que é, quantos pontos você tem, quanto vale o seu inglês, né, quanto vale o show, né? E aqui esse Lingo Skill é um simulado. Você entra aqui e você pode fazer um teste para ver qual que é o seu nível de inglês. Então, você clica, lógico que você vai criar um cadastro, a partir daí você vai receber depois muitas informações da Cambridge, te oferecendo muita coisa, né? Mas é bacana, você pode fazer, né, de forma gratuita, que ó, tá vendo como se cadastrar, tal. É uma página que é muito legal de fazer alguma busca. Quer perguntar alguma coisa, Gisele? Sim, eu ia perguntar se essas provas são cobradas em empresas para cadastro de vagas, mas em seguida você falou que tem as provas já específicas para isso, né? Onde mais essas Aqui, provas têm validade? Que olha, são solicitadas ou apresentadas? elas têm, então, isso que é bacana, né? Acho que é super importante que você está perguntando, e essa era a ideia também de eu falar um pouco a respeito disso. Elas têm, primeiro, sabe aquela coisa assim de você, o médico que se formou na USP, ele pega o quadro lá com o diploma dele, moldura e coloca na parede do consultório dele, atrás dele? Então, tem esse valor da instituição, né, onde você estudou. Tem esse primeiro valor. Muitas empresas, muitas universidades, alguns, por exemplo, quando você vai fazer um mestrado, por exemplo, aqui no Brasil, dependendo da instituição, algumas instituições aceitam esses certificados como no lugar de prova de proficiência. Onde que você vai saber? Você tem que entrar na instituição onde você quer estudar, ou eventualmente algumas empresas, hoje em dia muitas fazem isso, principalmente na área educacional, na área de bilinguismo, escolas internacionais, escolas bilíngues. Muitas elas vão colocar assim: procuramos professor formado em letras e pedagogia com Delta, Celta, Proficiency. Eles vão listando quais são os certificados que eles aceitam para você anexar, que você está fazendo o quê? Você está turbinando a sua candidatura, né? E Se você serve falar, também para um possível intercâmbio, né? serve para um possível intercâmbio, então quando você vai procurar uma empresa de intercâmbio, uma instituição, às vezes tem aquelas feiras de intercâmbio aqui no Brasil, quando você vai na feira, pergunta assim, ó, qual certificado que vocês aceitam
para que eu preciso apresentar. Algumas instituições, elas mesmo oferecem para o estudante que vai estudar. Né? Elas fazem até, às vezes, você faz um cursinho e presta, isso é bacana em alguns intercâmbios. Alguns intercâmbios, eles ficam aqui, ó, nesse nível aqui, ó, do preliminary, do PTC, né? Até o proficiency, ó, nesse nicho aqui, que é um nicho bem legal, que é do intermediate ao proficient. Né? Então, algumas universidades, escolas, cursos, eles oferecem um curso de formação, você faz a prova e aí você pega o certificado dentro de um desses daqui. Aí você tem um intercâmbio fora do Brasil e tem também um certificado internacional. Isso para o seu currículo é muito legal. Né? Você vai procurar um trabalho, você vai anexar, quando você tem que anexar os documentos, certificados que você tem, você anexa isso daqui. Né? Então, ele tem seu valor e tem seu preço também. Né? Um preço bem salgado. Né? Mas eu acho que vale muito a pena quando a gente pensa em galgar outros universos. Né? É fazer um pezinho de meia, né? Vale bastante, tem um valor muito grande. E tem, né, eu acabei de falar agora um pouco sobre Delta, Celta, a gente vai ter um encontro a respeito desses certificados que são específicos para professores, Teachers Formation Certificates. E os mais conhecidos, novamente, são os oferecidos pela Cambridge, outras instituições também oferecem cursos de formação para professores e emitem certificados com validade internacional, né? Estão vendo que aqui eu estava na mesma página de assessment, só que aí eu fui para Teaching English. E aqui também tem um monte de informação, né? A diferença é que, como é uma página para teachers, já não está escrito em português, porque se pressupõe que você já tenha, né? Se você é teacher, você já sabe falar pelo menos bem mais do que razoavelmente em inglês, né? Você não pode ser ali um A1, A2, você está ali pelo menos no B2 já lutando para ser C1. E aqui tem as Teaching Qualifications, a gente vai falar sobre principalmente esses daqui, o Celta e o Delta, né? Que são, e o legal deles, né? Deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho mais um slide que tem informação sobre eles. Aqui, ó. O CELTA proporciona habilidades essenciais, conhecimentos e experiência prática de ensino, ideal para recém-formados, aqueles que desejam mudar de carreira ou para professores que desejam obter uma qualificação formal. O Delta, né, que está aqui embaixo, né, o TKT é uma série modular, né, de vários certificados, né, sobre vários assuntos, né? E o delta é, digamos assim, é o nível mais superior. Então, você fazendo um celta, você vai estar ali no nível, pelo menos nível C1, né? Que já é um falante avançado, né? Ele vai te ranquear ali naquele ponto, além de formação docente, né? Porque muito você fala assim, mas eu já tenho letras, eu já fiz curso de formação, já fiz 1000 coisas, pós-graduação. Ele é oferecido porque muitas vezes muitos professores que dão aula em cursos de idiomas, professores particulares, professores que trabalham em empresa, nem sempre essas pessoas têm formação universitária. Então, esses certificados, eles são certificados que são dados após cursos de formação. Então, a prova do CELTA, a prova do Delta, ela reprova, você pode fazer e não passar, e elas são provas que avaliam a capacidade de organização de aula, metodologias de ensino. Então, ela vai trabalhar também essa parte do profissional professor e não apenas do usuário. Tá? E ambas, esses certificados, inclusive, eu fico sempre observando, né, o que o pessoal coloca lá no LinkedIn, coloca nos seus currículos, e você vê o tempo inteiro, né? English ELT Teacher, né, que é professor de
inglês como língua estrangeira, como segunda língua, né? Celta, Delta, e vai colocando lá TKT, vai colocando todos os certificados na descrição da própria pessoa, né? Porque essas certificações, elas impulsionam a sua carreira também, né? Principalmente hoje em dia que você pode... Há muitas empresas que contratam professores de idiomas para trabalhar remotamente, vocês sabem disso, né? Então, você tem empresas específicas que fazem contratação, né? Eu até participei esses dias de um webinar, tem que só achar que eu anotei algumas informações, elas passaram o nome de algumas empresas, depois eu posso compartilhar com vocês, que contratam professores ao redor do mundo. Você tem que ter o quê? Você tem que ter uma internet boa, uma disponibilidade para trabalhar em horários malucos, né? Porque você vai ter um público, e às vezes, inclusive, para trabalhar como português como língua estrangeira. E às vezes fala, mas por que eu vou precisar de um celta e de um delta para trabalhar com português como língua estrangeira? Porque às vezes a língua de início de aula é o inglês. Você vai pegar um aluno que não fala, quer aprender português, mas ele não fala português, ele fala, sei lá, curdo, tcheco, coreano e fala inglês. E aí você vai ensinar português para ele, começando por que língua? Você vai ter que usar o inglês como referência, porque muitos deles falam, né? Em níveis variados eles falam inglês. E aí esses certificados também ajudam, porque eles vão mostrar que você tem didática, né? Você sabe como trabalhar com língua estrangeira, né? Que é uma didática muitas vezes diferente de uma didática que você trabalha com o que a pedagogia ou o que às vezes o letras oferece para a formação. Então, é uma formação didático-pedagógica voltada para o ensino de língua adicional, língua estrangeira, né? Como cursos de idiomas, aulas particulares, e agora essa modalidade que está bastante forte, que são essas aulas, e às vezes podem ser particulares, e às vezes podem ser em pequenos grupos, que acontecem no ambiente online, que são aulas ao vivo e remotas, né? É um nicho, então ter esses certificados para essas empresas é importante. Pode ser, de repente a Gisele pergunta assim, mas será que se eu tiver o Proficiency lá, nível C2, e não tiver um desses, eles me contratam? Bem, se você tiver um C2, eu acho que você está no jogo ainda. Agora, se você tiver um C1, um B2 e tiver um Celta, né? B2 você não vai ter, né? Você vai ter que ter um C1. Se você tiver um Celta e um Delta, aí você fica melhor ainda na fita. Então, você vai melhorando o seu passe dependendo do que você quer, né? Dependendo de quais são os seus objetivos posteriormente. E aí, para a gente fechar esse overview, nós temos os testes classificatórios, né? Que são o mais famoso de todos, é o TOEFL. A gente vai falar bastante a respeito deles, né? O TOEFL, o IELTS, né? Então, o TOEFL, ele é norte-americano, o IELTS, ele é britânico, e agora, correndo por fora e ganhando muito espaço, entrou o Duolingo desde o ano passado como English Test, né? Acho que todo mundo conhece o Duolingo como um app para aprendizagem de idiomas, né? Há anos, né? Todo mundo tinha, né? Um aplicativo do Duolingo, aquele verdinho, né? Para aprender, fazer as frases, né? Preenchia, tinha teste, umas brincadeirinhas, super, super fofinho, né? Era corujinha, né? Continua sendo, né? Que acho que ainda é um desenho de corujinha ao contrário aqui, né? Vazadinho. E agora, o ano passado, o Duolingo entrou no mercado de testes desses exames classificatórios. E, mais importante que isso, o Duolingo está sendo reconhecido. Eu já comentei em outro momento, né? De que alguns processos seletivos para formação fora do país, né, inclusive sendo oferecidos pela CAPES,
por esses órgãos de fomento federais, eles aceitam agora o teste realizado pelo Duolingo. Uma colega me mandou um vídeo, depois eu coloco lá, vou ver se eu localizo. Às vezes eu recebo muita coisa e deixo de salvar na hora e depois a gente não sabe onde está, né? Vou ver se eu localizo, que ela me mandou um vídeo muito interessante de uma pessoa comentando a respeito, né? Uma pessoa famosa na web, comentando sobre a realização dessas provas, porque o Duolingo ele tem uma modalidade que você faz de casa, você não tem que ir em lugar nenhum para fazer essa prova. E vale. E ele é 1/5 do valor do IELTS ou do valor do TOEFL. Ele é muito mais barato. E o que fez com que, não sei o IELTS, eu vou até pesquisar, mas o TOEFL, ele já mudou alguma coisa na própria prova. O TOEFL, antes, uma determinada época, era difícil de você conseguir uma boa pontuação nele, né? Porque aqui, esses exames, cada um deles, eles fazem um ranqueamento, né? Eles alinham com o quadro de referência, mas eles também fazem ali uma numeração, uma pontuação muito maluca, né? Cada um deles tem um modelo de pontuação muito diferente. Por quê? Porque as instituições, aí, eles são muito utilizados quando você quer fazer intercâmbio. Eu não fiz o Proficiency, eu nunca fiz nenhum desses exames internacionais, eu não tenho nada. Eu só tenho o exame que eu fiz lá, o diplominha, a minha foto de formatura no curso de idiomas que eu fiz, mas isso não vale. Então, aí você tem que fazer um desses exames para mostrar qual que é o seu nível de inglês, porque eles são reconhecidos também internacionalmente. E com a entrada do Duolingo, achei ótimo. Ele fez esses outros monstros, né, que controlam esse universo dos exames internacionais de classificação, mexeu com as estruturas deles. Então, eles mudaram um pouco a dinâmica. Não sei se mudaram o preço a ponto de ser tão competitivo quanto o Duolingo. A questão é que o número de instituições que ainda só utiliza esses daqui, né, que aceita para os candidatos a intercâmbio ou para fazer um curso fora, ou às vezes para trabalhar fora do país, né, mesmo que remotamente, a maioria ainda aceita esses dois. O Duolingo, agora, muitas instituições estão começando a aceitar. E aí, como que a gente sabe qual que é o melhor a fazer? O melhor é aquele que a instituição onde você quer se candidatar, se estiver na lista dela, ok. Você tem que ler com muita atenção. Depois, se vocês tiverem interesse, quando a gente vai falar nos próximos encontros a respeito desse tópico, tem que olhar com muito cuidado o edital, porque no edital vem escrito, por exemplo, o TOEFL, ele não tem só um tipo de TOEFL, ele tem vários TOEFL. Você tem um TOEFL que é presencial, que você se inscreve para ir num determinado lugar e fazer a prova por escrito, em papel, modelo antigo. Você tem um outro modelo que é você ir também a um determinado lugar, mas fazer a prova num computador, que nem do Detran, que você vai lá num determinado lugar, pega um computador que tem uma câmera que fica te vigiando e você faz a prova. Tem esse modelo. Agora tem também um TOEFL. Não se assustem, semelhanças não serão coincidência, que você faz de casa, que nem alguém, que eu não vou dizer quem. Né? Então, você tem agora um modelo de TOEFL que você pode fazer da sua própria casa. Né? Provavelmente tem ali N restrições, né, de configuração de máquina, câmera, que tem que ter, provavelmente, né, que você vai ser filmado o tempo inteiro, deve ser alguma coisa assim, que eu imagino que no Duolingo também tenha. E você tem vários modelos, né? Então, você tem que ver, é o edital que diz
quais testes são aceitos e qual é a pontuação mínima que eles exigem nesses testes para você se classificar. Quer dizer, o teste, ele vai dizer qual é o seu estado da arte, em qual nível você está. Se você vai passar ou não no processo seletivo, depende de qual é o mínimo necessário que a empresa, a instituição, a universidade, o seu futuro empregador, qual o nível que ele está exigindo. Então, ele vai dizer ali, para trabalhar aqui, para estudar aqui, você precisa ter mínimo de X pontos no TOEFL, ou Y pontos no IELTS, ou W pontos no Duolingo. Então, eles vão fazendo. Vou trazer para vocês um desses editais para a gente poder ver juntos, porque se você não olha com atenção, cada um tem uma pontuação diferente, e às vezes você está se baseando na pontuação do Duolingo, mas você fez outro exame, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. E não tem uma regra, né? A regra quem estabelece é o empregador ou é a instituição de ensino. Parece difícil, mas na prática não é. A gente só precisa tomar cuidado e ler com atenção para poder escolher o que seja melhor naquele momento. De repente pode ser um desses exames, de repente pode ser um curso e um exame para formação docente, ou às vezes pode ser um exame internacional, ou às vezes pode não ser nenhum desses, pode ser simplesmente você estar feliz, empregado, trabalhando com aquilo que você gosta, sem nada disso, né? Acho que a tarefa aqui é mostrar as possibilidades, cada um escolhe o que achar que lhe convém mais. Era isso que eu queria falar hoje, falei que não ia ser muito longo, né? Porque é mais um pupurri. A gente, na semana que vem, a ideia é falarmos sobre os exames para professores e depois, no último encontro de fevereiro, nós vamos falar sobre esses exames classificatórios e aí vou tentar mostrar um pouco mais, então, o que precisa, o que é visto nesses exames para professores, né? Quais são alguns dos assuntos, né? Qual a grade curricular desses exames, né? O que você precisa saber. E também, porque aí tem muitas especificidades nos exames de classificação, né? Porque como o caráter deles, né, de TOEFL, de IELTS, de Duolingo, eles são muito procurados para o mundo acadêmico, eles têm características muito específicas que, por exemplo, um exame como o Proficiency, vamos pegar lá, C2, né, o Proficiency, ele te ranqueia como um falante proficiente no inglês geral, mas você pode, às vezes, com um C2, conseguir uma pontuação equivalente a B2 num TOEFL, dependendo da área do exame. A gente vai comentar sobre isso, porque é alguma coisa louca, porque um é específico e o outro é geral. E aí isso também gera uma outra discussão que talvez a gente possa ter num outro grupo de encontros do Clube de Estudos, que é a questão de proficiência, né? Porque cada um valida proficiência, mas usa instrumentos diferentes. Alguma outra pergunta? Acho que é um assunto interessante, né? É um assunto que você fala assim, talvez isso não seja para mim hoje, mas o amanhã, e de repente o amanhã pode ser daqui a 24 horas, pode ser daqui a um mês, um ano, 5 anos, é algo que pode ser, é bom a gente ter uma carta na manga, né? E eles trazem isso, além de melhorarem com certeza o nosso passe. Se você falar que tem algum desses certificados, de fato, às vezes elimina aquele coisa, eu não tenho experiência, mas eu tenho um delta. Eu não tenho experiência, mas eu sou C
2 no... Eu tenho proficiency, ou eu tenho um TOEFL com uma pontuação equivalente a C2. Você fala, nossa, essa pessoa aí sabe o que está falando, é melhor eu conversar com ela, é melhor eu contratar, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, era isso. Obrigada pela sua presença, Gisele. Obrigada a vocês que forem assistir posteriormente. E a gente se encontra daqui a Obrigada a 2 você por semanas. mais conhecimentos. Obrigada, Boa querida. Boa noite. noite e até a próxima. Bom descanso. Precisando, entre em contato. Até mais.